Eu vou te revelar uma estratégia monótona, simples e mecânica de investimento. E mais, ela é matematicamente fechada, o que significa que não importa se o mercado vai ou não ao seu favor, você sempre ganha. A estratégia de ganhos garantidos. Eu chamo de transformar a renda variável em renda fixa. E você vai ver como isso é possível. É muito simples. No exemplo que nós vamos te dar, nós compramos um lote a 0,76300. E logo imediatamente nós vamos colocar, ao contrário desta ordem, uma ordem sell stop com lote em 0,3, ou seja, a 0,7600. Esta ordem ela está 30 pips abaixo da anterior, porque cada uma dessas partes elas estão 30 pips. Então veja, a ordem que nós compramos ela tem o seu take profit a 30 pips acima e o stop loss 60 pips abaixo. A ordem que nós deixamos pendente, sell stop, ela tem a mesma coisa. Um take profit 30 pips e um stop loss de 60. Veja, nós queremos que a ordem que nós temos de compra alcance seu take profit e que torne essa ordem que nós deixamos pendente sem qualquer valor. Mas o mercado pode ir ao contrário da nossa ordem. Veja, ele pode subir e não alcançar o nosso take profit e, pelo contrário, descer 30 pips e alcançar a nossa ordem pendente, a sell stop. Agora, o que nós estamos querendo é que o mercado continue a descer mais 30 pips para que todas as duas ordens sejam canceladas. E se mesmo assim o mercado fizer o contrário, eu tenho que deixar já em aberto, quando a ordem sell stop for acionada, uma ordem pendente 30 pips da mesma forma que nós fizemos com a anterior. Era 30 pips ao contrário daquilo que nós fizemos. E como é uma ordem de venda anterior, esta ordem pendente agora é uma ordem pendente de compra, a buy stop, que tem as mesmas características de todas as outras, 30 pips acima e o stop loss 60 pips abaixo. E se o mercado ainda assim não alcançar meu take profit, descer e voltar a subir e acionar a minha ordem buy stop, eu devo fazer a mesma coisa e repetir o processo. Deixar uma ordem 30 pips abaixo, programada, de um lote que é o dobro do anterior, ou seja, agora 1.2, com as mesmas características, 30 pips abaixo e o stop loss em 60 pips. O que eu quero sempre é que o mercado feche a última ordem, porque uma vez que ela alcança o take profit, ela na verdade vai alcançar o stop loss e o take profit das outras. Se ela for para cima, da mesma forma. É tudo isso que nós queremos. Perceba que eu vou sempre fazendo ordens ao contrário. 30 pips para cima ou 30 pips para baixo. E as características dos stop loss e do take profit são os mesmos. Agora eu vou te fazer algumas considerações básicas a respeito dessa estratégia. Você percebeu que o stop loss é sempre duas vezes o take profit. Nós escolhemos, para este exemplo, um de 30, são 30 pips. Então o stop loss fica a 60, que é 2 vezes 30. Mas isso significa que você pode configurar também de outras formas, mas mantenha esta premissa. A segunda ordem, se você percebeu, ela é o triplo do lote anterior, da primeira. E as demais, elas são sempre o dobro da anterior. Nós escolhemos começar com uma compra de um lote 0.1. Então a segunda ordem pendente ela foi 0.3. E as demais foram sendo o dobro da anterior. 0.6, o dobro de 0.3, depois 1.2, que é o dobro de 0.6, 2.4, 4.8, 9.6 e assim sucessivamente. É bom que você também escolha os pares, no caso do mercado de Forex, que se movimentam bastante e tem um spreads mais baixo. O euro-dólar eu considero como um dos melhores para isso.
Quando uma ordem ela é executada, você percebeu também que outra deve ser colocada o quanto antes no sentido oposto, que é a ordem pendente, caso o mercado se mova ao contrário. Ela vai ser uma sell stop ou uma buy stop, depende de como você começa. E também percebeu que ela é toda fechada, é matematicamente fechada, e os preços estão exatamente no mesmo lugar. Uma vez que as outras ordens vão sendo executadas e o mercado atinge um take profit, ela vai atingir todos os outros que estão pendentes, fechando todas as ordens. Caso alguma ordem fique pendente, você precisa fechar. E agora as considerações mais importantes. Embora seja raro ou quase impossível, o mercado pode ficar tocando as ordens pendentes indefinidamente. Isso não está totalmente descartado. Embora estatisticamente seja quase impossível, muito difícil. Também pode haver uma perda de margem, o fim do seu dinheiro. Isso não significa a ordem que a estratégia é ruim. A estratégia continua dando certo, você que está com pouco dinheiro. Você também deve pensar uma estratégia de início, porque o que você quer é que a ordem alcance um take profit logo de início. Então você precisa de critérios objetivos de entrada, e é você quem cria esse critério. Você quer que ele alcance o take profit. As outras ordens pendentes, elas só vão ser executadas caso o mercado se mova ao contrário daquilo que você estava pensando. Então seja o mais certeiro possível. Ou uma outra questão que eu observei é que o mercado, você tem que ficar observando o mercado com uma certa constância. Porque uma vez que uma ordem é executada, a outra tem que ser colocada no pendente, para não haver qualquer problema de qualquer natureza. Você entendeu tudo até esse momento. Percebeu também que eu te passei toda a estratégia da forma como realmente ela deve ser. Não ficou qualquer pendência com relação a essa estratégia. Olhe, observe, reveja este vídeo. Mas perceba que a estratégia está aí, é gratuita para você. Então, embora você possa usar ela totalmente, e ela está aí, é sua a estratégia. Qualquer um pode usar. Não é mistério ou segredo para ninguém. Mas se você quiser algo mais, se você perceber que não consegue ficar toda hora observando o mercado, e se você quer ganhos maiores do que esse, eu paguei para que alguém criasse, com base nas minhas considerações, com base nas minhas próprias estratégias. Eu tirei totalmente das mãos das pessoas as preocupações. Eu tirei totalmente a preocupação das pessoas. E eu paguei por um robô. Eu paguei caro por esse robô. Ele pode ser seu. E ele também está usando essa estratégia. Se você quiser usar essa forma desse mesmo jeito, de forma totalmente automatizada, em que o critério de entrada já foi colocado, você não precisa se preocupar com nada, você vai poder utilizar. Essa estratégia ela está disponível para todos vocês de forma totalmente automatizada. Nós vamos te dar todo o suporte, tudo que você precisar já está dentro deste robô. Essa estratégia e o potencial dela melhorado em 3 ou 4 vezes mais, os potenciais de ganho, elas já estão totalmente robotizadas. Ela se transformou numa IA. Você pode pegar este robô, colocar no teu MetaTrader 4. Ele só funciona no MetaTrader 4. E ele vai operar sozinho para você. Tudo que você tem que fazer é no final de cada mês, ao final de cada semana, ao final de cada período que você estabelecer, você vai na sua corretora e tira o dinheiro. Porque a estratégia mantém o mesmo princípio, ganhos e ganhos sempre. Este robô vai mudar a tua vida. Este robô garante matematicamente os teus ganhos. E ao longo da tua vida, se você usar o robô da forma que nós propomos, da forma que nós criamos e do jeito que nós te ensinaremos a usá-lo, de forma totalmente automática,
você vai garantir essa sua aposentadoria. Você vai garantir a sua aposentadoria. E é isso que nós queremos. Se você gostou dessa estratégia, você pode utilizar ela agora. Mas se você quiser ganhos melhores, ganhos fantásticos, garantia de aposentadoria no teu futuro, você tem que clicar no botão abaixo. Clique no botão abaixo, eu te vejo do outro lado.